Então, assim, não deixou de ser sobre se é descolado, se é bacana, é necessário. Né? Se a gente não fizer isso como ser humano, como raça, né? A gente não vai sobreviver. 1,5 grau não parece muita coisa, mas na temperatura média é muita coisa. E se a gente descer um pouquinho, 5 graus em média, estava na era glacial. Então, a gente, como falou ao longo do podcast, está numa velocidade de transição incrível, a gente está aderindo mais à utilização de carros elétricos, o mundo inteiro está criando esse padrão. Mas o que eu queria saber é, a velocidade com que isso está acontecendo é suficiente para que o mundo precisa? Porque a gente passou, né, por 2 centenas, basicamente, né, emitindo poluentes ali com os gases e combustíveis fósseis, e a gente sabe que é uma transição, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Será que por mais que o mercado já esteja direcionado a trazer carros elétricos, será que a velocidade com que isso está acontecendo é suficiente para que a gente consiga salvar o que a gente tem que salvar? Quanto tempo temos disponível para discutir isso? é uma pergunta até filosófica. Eu acho que a gente precisa partir do ponto em que todos nós já entendemos que nós precisamos mudar. Okay? Que a gente não consegue simplesmente seguir sem refletir se isso é o caminho certo ou não. Já sabemos de que a gente precisa mudar no mundo inteiro. Agora, a velocidade com que isso acontece é diferente também, país a país, situação a situação. A gente precisa entender friamente que a mobilidade individual, em tudo que a gente discuta em CO2, ela faz uma parte muito pequena. Então, muitas pessoas usam isso para dizer, olha, não é necessário mudar o meu carro, porque a nossa mobilidade individual faz de 2% a 4% das nossas emissões relevantes para o efeito estufa no mundo inteiro. Mas a gente sabe da nossa história, na história de outros países, que você faz uma pequena mudança na tua vida individual e as pessoas começam a pensar, a refletir. Já falamos sobre isso, a gente não necessariamente precisa usar tanto papel, a gente não precisa usar tanto plástico, a gente não precisa simplesmente ir no supermercado e voltar com um monte de sacolas de plástico. Então, são vários os aspectos nas nossas vidas que nos fazem refletir, e essa reflexão é muito importante. E começar na própria casa é muito importante, porque isso cria também uma situação favorável para uma mudança maior. Então, essa discussão que a gente tem também, por exemplo, da matriz energética de um país. Muitas pessoas, eu escuto isso muito. Gente, nós temos 60% na produção da energia elétrica que é fóssil. Então, carro elétrico não faz sentido porque piora a situação. E não, gente. Nós começamos por um ponto, é como tipo a discussão ovo ou galinha, sabe? A gente precisa começar a fazer essa transformação porque tudo o resto vai mudar. Vocês sabem isso muito melhor. Yeah? Então, a gente estamos nessa transição e carro elétrico com certeza vai fazer a sua contribuição. Mas acho que a gente vai chegar num ponto onde, assim, a partir do momento que todos estão conscientes do problema e você tem um carro, se ele não for elétrico, você vai ser visto com uma, assim, como se fosse brega, sabe? Tipo, como assim? Sabe? Você está contribuindo para isso. Eu achei muito boa, só aproveitar o que você falou, porque muita gente compra um carro elétrico pelo propósito daquilo que vai trazer. Então, você falou, será que a gente está indo suficientemente rápido para mudar o mundo e a gente conseguir evitar um problema energético futuro? Muita gente compra o carro elétrico porque acredita que isso vai auxiliar nessa transição energética, que é o que está acontecendo no mundo agora, né? No mundo inteiro a gente está transitando de uma matriz que é muitas vezes fóssil, na China é muito carvão, para uma matriz que seja mais renovável. E aí eu acredito que o propósito de você mudar de um combustível fóssil para um combustível elétrico auxilia nesse rumo do mundo para a transição energética. Então é um propósito muito bonito de comprar um carro elétrico e sentir que está auxiliando nessa transição
você só. Não precisa ser um governo para estar mudando ali a matriz energética. Posso bagunçar a cabeça de vocês e da nossa audiência? Se você tiver um carro econômico hoje, rodar 100 km por dia, tá? Vamos falar igual o Gustavo, por exemplo, sei lá, commuting, né? O americano usa muito esse termo. Roda 50 km para trabalhar e 50 para voltar. Com um carro que faz 10 km por litro, você vai precisar plantar 46 árvores na Mata Atlântica para compensar a sua emissão de CO2 deste carro por ano. Por ano. Então, imagina... plantar mais árvore. Imagina quando a gente tiver eletrificação em massa, o benefício para o meio ambiente. Se for um carro grande, um carro médio, fazendo 5 km por litro, né? Não estou nem olhando o custo da gasolina, tá, gente? Estou olhando só a emissão. Ele vai emitir 12 toneladas de CO2 por ano com essa quilometragem. Você precisa plantar 93 árvores. Então, assim, não é... Deixou de ser sobre se é descolado, se é bacana. É necessário. Né? Se a gente não fizer isso como ser humano, como raça, né? A gente não vai sobreviver. Então, a humanidade tem um caminho, que é a eletrificação da sua mobilidade, seja ela em grupo, transporte. A gente tem, o metrô de São Paulo é super eficiente, gente, né? Assim como várias outras capitais no mundo, a gente tem linhas, já temos vários ônibus elétricos, a gente tem visto o movimento de várias seguradoras com guinchos elétricos, que é legal. Tem que começar por um lado, mas a eletrificação é um caminho sem volta e ele é necessário, porque enquanto a gente não tiver isso aqui, a gente continua gerando causas, efeito estufa. Vocês viram notícias recentes de que em 2 anos a Terra vai estar 1,5 grau mais quente, né? Daqui 2 anos, gente, não é? E, tipo, é 1 grau que faz diferença pra caramba, já derrete geleira pra caramba. Assim, a gente não tem a percepção, né, do quanto pouquinho faz. E tem um aspecto que todos estão, nesse senso de urgência, fazendo o que está a seu alcance para contribuir para essa alteração climática. Então, existem algumas objeções do tipo, mas a produção da bateria não é totalmente limpa, ela é poluente. Poxa, mas a bateria de hoje ela é infinitamente menos poluente que a bateria de 20 anos atrás, e a de daqui 10 anos será muito menos poluente, porque a tecnologia está evoluindo. A produção dos automóveis é a mesma coisa. Comenta-se muito da matriz energética, os governos estão mobilizados. O Brasil tem a qualidade da matriz limpa, mas Europa intensamente preocupada, não consegue ter a mesma produção fotovoltaica que nós temos no Brasil, a insolação é menor, mas o investimento em energia eólica é muito elevado. Então, dentro do que está ao alcance de cada um, todos estão mobilizados e buscando a sua contribuição, que seja, se eu posso reduzir 1% da minha pegada de carbono, eu estou me somando a milhões de pessoas que estão fazendo a mesma coisa, milhares de governos, e nós estamos migrando para um mundo melhor, mais consciente. Não é só porque é legal, porque é bacana, porque a contribuição realmente tende a surtir efeito muito mais rapidamente se todos agem em conjunto. Só para ilustrar isso, tem um acordo entre nações, o Acordo de Paris, que é o objetivo da gente atingir um limite máximo de aumento de temperatura global, né, para evitar um problema catastrófico que no final quem vai se afetar mais são os países mais pobres. Então, 1,5 grau não parece muita coisa, mas na temperatura média é muita coisa. E se a gente descer um pouquinho, sei lá, uns 5 graus em média, estava na era glacial. Então, dá para ter uma noção de quanto que é um aumento grande. E se a gente não, sei lá, cada país auxiliar e cada país cumprir com o que está no acordo, acaba que a gente entra num problema em que a gente vai crescer muito a temperatura global média e ter problemas